E fala também sobre Anderson Talisca, especulado agora como possível reforço do Flamengo. Rádio na Inglaterra afirmando que Antony pode pintar como reforço do Flamengo em janeiro de 2025. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre essa história. Falo sobre o Flamengo que enfim conseguiu fechar um trimestre no azul na atual temporada. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre os árbitros para as finais da Copa do Brasil. Você sabe que Flamengo e Atlético Mineiro começam a decidir o título nesse domingo no Maracanã e se enfrentam no domingo seguinte na Arena MRV. Para esse domingo, na casa do Flamengo, o árbitro será Rafael Klein. Já a partida da volta, marcada para Rafael Klaus, que é árbitro de São Paulo. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que de uma vez por todas não tem mais chances de título no Campeonato Nacional. Se você, torcedor rubro-negro, mais otimista ainda, esperava, ansiava por uma vitória contra o Internacional na noite dessa quinta-feira, para que o Flamengo pudesse, com um jogo a menos, diminuir a distância para os adversários, isso não aconteceu. Flamengo e Inter fizeram um grande jogo no Beira-Rio, mas a partida terminou empatada em 1-1. O Alcaraz abriu o placar de pênalti na reta final do primeiro tempo, mas no segundo tempo o Ener Valencia, com um lindo passe do Wanderson, deu números finais para a partida, empate em 1-1, que não ajudou nenhum dos times. O Flamengo se manteve em quarto, o Internacional se manteve em quinto, e o Flamengo com 55 pontos aparece 9 pontos atrás do Botafogo, distância dificilmente, praticamente impossível de ser revertida, levando em consideração que a gente tem apenas 21 pontos em disputa até o fim do campeonato. Flamengo que termina o mês de outubro com 62% de aproveitamento dos pontos. Foram 3 vitórias contra Corinthians, Bahia e Juventude, 2 empates contra Corinthians e Internacional e a derrota para o Fluminense por 2-0. Felipe Luiz poupou só praticamente 2 jogadores, né? O Wesley e o Gabigol, o restante do time todo titular no confronto contra o Internacional. A equipe não deve ser muito diferente para o próximo domingo, quando a primeira partida final da Copa do Brasil será disputada contra o Atlético Mineiro, partida no Maracanã, certamente com estádio lotado. Você já tem palpite para Flamengo e Galo? Use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Campeonato Carioca de 2025, que pode voltar a ter transmissão da TV Globo. Você vai lembrar que em 2020 houve um rompimento, tudo por causa de uma má relação do Flamengo com a Ferge e também com a Rede Globo. O contrato foi rescindido, na oportunidade o Flamengo trabalhava pela lei do mandante. Diante desse cenário, o Campeonato Carioca passou a ter dificuldade em vender direitos de transmissão e vem sendo exibido nos últimos anos pela Band e pelo Band Esportes. Pois bem, de acordo com o jornalista Flávio Rico, negociações bastante avançadas para que a Globo, em parceria com a Band, faça transmissão de alguns dos jogos na próxima temporada, com o aval do Flamengo e de todos os outros grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. Queria saber a sua opinião a respeito do tema. Use o espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião. Só para lembrar, no vídeo da manhã já havia contado para vocês que Fluminense, Botafogo e Vasco não têm acordo com a Globo para o Campeonato Brasileiro e sim com a LFU. O Flamengo é o único representante carioca na Libra, mas ainda assim a Globo não vai ter o direito a transmitir todas as partidas do Flamengo. Ela vai exibir os 19 jogos do Flamengo como mandante e também quando o Flamengo for visitante e estiver enfrentando um time da Libra. Quero falar agora sobre o Flamengo que enfim conseguiu fechar no azul em 2024. O terceiro trimestre teve resultado positivo, ao contrário do primeiro e do segundo. O Flamengo havia fechado os 3 primeiros meses do ano com um prejuízo de 63 milhões de reais. Já o segundo trimestre teve um prejuízo de 80 milhões de reais. No terceiro trimestre, entre julho e setembro, superávit de 1 milhão e 900 mil. Mas não é nada que preocupe o torcedor do Flamengo. Rubro-negro fez muitos investimentos na atual temporada, nunca gastou-se tanto quanto em 2024. Somente com contratações de atletas foram 250 milhões de reais. Se a gente somar parcelas de compras de jogadores adquiridos em outros anos, foram 306 milhões de reais. Tem a grana da compra de 2 terrenos, um anexo ao CT do Ninho do Urubu, além do gasômetro, operações que custaram mais de 170 milhões de reais.
Por conta de todos esses investimentos, o Flamengo teve mais dificuldade com o fluxo de caixa, mas estima ser capaz de fechar o ano no azul e com receitas mais uma vez acima de R$ 1 bilhão. Essa grana, inclusive, pode ser impactada pelo título da Copa do Brasil. O vencedor do torneio recebe da CBF 73,5 milhões. Quero falar agora sobre Antony, que passou a ser especulado, de acordo com uma rádio britânica, como alvo do Flamengo para 2025. Notícia foi publicada pela rádio britânica chamada Talk Sport, que afirma que o Flamengo é um real candidato a contratar o Antony em janeiro do ano que vem. Que o Antony perdeu espaço no Manchester United, isso não é novidade. Atleta que custou 100 milhões de euros, o segundo reforço mais caro da história do gigante inglês. Temporada atual bem fraca, de poucas participações, e ele ainda teve recentemente uma lesão. Desde que foi contratado em agosto de 2022, foram só 87 partidas, com 12 gols e 5 assistências, números bem inferiores ao da sua passagem pelo Ajax, onde ele arrebentou. Pois bem, importante contar ou lembrar que o Antony é representado pelo Júnior Pedroso, o mesmo empresário do Gabigol, com quem Rodolfo Landim, Marcos Braz e companhia andaram tendo alguns problemas. O Júnior Pedroso e o Gabigol estão muito chateados, especialmente com o presidente Rodolfo Landim, que havia vetado um acordo já estabelecido para a prorrogação do contrato com o Gabigol. Esse acordo vinha sendo negociado há meses com o Marcos Braz e o Bruno Spindel, os homens do departamento de futebol. Esse é só mais um dos enormes problemas se de fato o Flamengo tiver a intenção de contratar o Antony. Além da concorrência internacional, mesmo em fase ruim, o Antony sempre chama atenção. O Crystal Palace e o Newcastle da Inglaterra, além de times da própria Europa como o Ajax, seguem monitorando os passos do atleta. O United sabe que vai ter prejuízo se quiser vendê-lo, mas certamente 50, 60, 70 milhões de euros seria uma pedida do clube para negociar o Antony, que tem 24 anos de idade. Preciso falar agora sobre o Super Mundial de Clubes da FIFA, marcado para julho do ano que vem nos Estados Unidos. Você deve ter acompanhado notícias sobre a dificuldade da FIFA em convencer as equipes europeias a participarem desse torneio com um mês de duração e que precisa de mais dinheiro para convencer esses clubes europeus. Uma das dificuldades está ligada aos direitos de transmissão. A FIFA decidiu pedir 4 bilhões de euros para transmitir esse campeonato. As cotas de direitos de transmissão da Champions, por exemplo, são vendidas por 1 bilhão de euros e por um contrato e um campeonato com longa duração, ao contrário desse que só tem um mês de duração. Apesar de todas as dificuldades, surgiu uma boa notícia. A FIFA anunciou nas últimas horas seu primeiro patrocinador para o Super Mundial de Clubes. Trata-se da Hisense, marca chinesa de eletrônicos. A FIFA ainda busca pelo menos mais 2 ou 3 parceiros, além, obviamente, de uma empresa que compre os direitos de transmissão para que esse torneio saia do papel. Das 32 vagas prometidas, resta apenas uma, a para o campeão da Libertadores da América. O Atlético Mineiro é um candidato, o outro deve ser o Botafogo. Poderíamos ter 4 brasileiros no Super Mundial de Clubes. O vencedor da final entre Botafogo e Atlético, com a confirmação do Botafogo, se juntaria a Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícia para você ficar por dentro de tudo, não perdendo, chega deixando o seu like e para você ficar por dentro de todas as informações do Mengão. Então, para você ficar por dentro de tudo, já chega deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos para cima, grande abraço, tchau, fui.